Olá, boa noite. Aqui é Marco Antônio e hoje eu vou falar um pouco de Freud e nossa atitude diante da morte, na visão de Freud. Esse texto é poderoso não só porque é um ensaio do grande médico e fundador da psicanálise Sigmund Freud, 1956-1939, sobre o modo evitacionista como nossa cultura aborda a morte, mas porque aponta como essa cultura que mantemos até hoje, talvez piorada, acaba por tornar a vida de muitos de nós medíocre, insípida e vazia. O ensaio intitulado A Nossa Atitude Diante da Morte foi escrito em 1915, quase 100 anos atrás. Apesar de ser protagonizada pelo tema da guerra, no trecho específico transcrito abaixo se amplia muito além dela. Eu diria para os dias de hoje, talvez até mais do que para os de ontem. Não tomar a morte como real cria uma percepção afetada da vida, ou como diria um grande poeta filósofo português, o próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida, que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Fernando Pessoa. O que acontece com uma morte que não se vê ou não se toma por real é uma vida que não se vive. Nas palavras do próprio Freud, resta então apenas procurar um mundo da ficção na literatura, no teatro, na compensação do que na vida mingou. Será que não é isso que buscaríamos, a farta cultura ocidental de entretenimento e diversão, onde tantos se aventuram, arriscam, matam, morrem, perdem tudo, ganham tudo, se transformam, etc. No campo da ficção, deparamos com a pluralidade de vidas de que necessitamos, continua Freud. Aí encontramos homens que sabem morrer, mas ainda que conseguem também matar os outros. Observação. É interessante como esse trecho abaixo está em consonância com outra visão, a do lama tibetano Sogyal Rinpoche, mestre de outra vertente do conhecimento e de outro hemisfério do planeta, o livro tibetano do viver e do morrer, onde ele expressa a mesma percepção da maneira como os ocidentais tratam a realidade da morte. O ensaio completo de Freud pode ser encontrado em português nos livros Obras Psicológicas Completas, Sigmund Freud, 2010, Por que a Guerra, Sigmund Freud, 1997, e Escrito sobre a Guerra e a Morte, Sigmund Freud, 2009. A nossa atitude diante da morte, por Sigmund Freud, o segundo fator de que deduzo que hoje os sentimentos desorientados nesse mundo, antes tão belo e familiar, é perturbação da atitude até agora imutável perante a morte. Essa atitude não era sincera, e se alguém nos escutasse, estaríamos naturalmente dispostos a afirmar que a morte era um desenlace necessário de toda a vida, que cada um de nós estava em dívida de morte para com a natureza e deveria estar preparado para pagar a tal dívida. Em suma, que a morte era natural, indiscutível e inevitável. Na realidade, porém, costumávamos comportar-nos como se fosse de outro modo. Temos a tendência patente de prescindir da morte e eliminá-la da vida. Tentamos silenciá-la, tentamos até o provérbio. Pensamos em algo como na morte, como na própria. Claro, está. A morte própria é, pois, inimaginável, e quantas vezes tentamos, podemos observar que, em rigor, permanecemos sempre como espectadores. Assim foi possível arriscar na escola psicanalítica essa asserção. No fundo, ninguém acredita na sua própria morte, ou que é a mesma coisa, no inconsciente, cada qual está convencido da sua imortalidade. No tocante à morte dos outros, o homem civilizado evitará cuidadosamente falar de tal possibilidade, quando destinado a morrer possa ouvir. Só as crianças infringem essa restrição, ameaçando-se sem pejo umas a outras, com as probabilidades de morrer, e chegam inclusive a dizer na cara de uma pessoa amada
coisas como essa: querida mamã, quando morreres farei isto ou aquilo. O adulto civilizado não admitirá de bom grado nos seus pensamentos a morte de outra pessoa sem aparecer aos seus próprios olhos como insensível ou mau, a não ser que, como médico, advogado, etc., venha com a morte, muito menos se permitirá pensar na morte do outro quando tal acontecimento está ligado a um ganho de liberdade, de fortuna ou de posição social. Naturalmente, essa nossa delicadeza não evita as mortes, mas quando essas acontecem, sentimos-nos sempre profundamente comovidos e como que abalados nas nossas expectações. Acentuamos como regularidade a motivação casual da morte, o acidente, a enfermidade, a infecção, a idade avançada, e traímos assim ao nosso empenho em rebaixar a morte de necessidade e casualidade. Uma acumulação de casos mortais afigura-se-nos algo de sobremaneira horrível. Diante do próprio morto, adoptamos um comportamento peculiar, quase como de admiração por alguém que levou a cabo algo de muito difícil. Excluímos a crítica a seu respeito, fazemos vista grossa sobre qualquer injustiça sua, determinamos que de mortuis nisi bene, dos mortos apenas se diz bem, e achamos justificado que na oração fúnebre, na inscrição sepulcral, ela seja honrada e exaltada, a consideração para com o morto, de dois que ele já não precisa, está para nós acima da verdade, e para a maioria de nós, de certo, também acima da consideração para os vivos. Muito interessante esse texto, porque a única certeza que nós temos desde quando nascemos é da morte, mas nós enganamos ela desde a hora que nós acordamos, tá? Isso é do ser humano, tá ok? Então, na psicanálise nós damos muito valor para o viver o dia de hoje, viver o agora, que é o importante. Então, dê valor a esses momentos, dê o valor a hoje, faça o bem, faça hoje, não espere para fazer amanhã, não homenageie alguém que você gosta depois que ele se vai, porque ele não vai estar aqui para pelo menos dizer muito obrigado, entendeu? Ou para pelo menos falar, você reconheceu o que eu fiz. É muito legal isso, esse texto é bem forte de Freud. Meu nome é Marco Antônio, sou psicanalista clínico. Se inscrevam na minha página no YouTube e tenho uma página também no Facebook. Agradeço a todos e espero ter compartilhado um pouco de conhecimento com vocês. Faça terapia, é muito bom, você vai ter muito conhecimento, é amplo o nosso conhecimento terapêutico. Muito obrigado.